Olá, bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde e boa noite, né? Graças a Deus, a gente mais um dia aqui nessa realidade, pessoal, que não é fácil, tá? É, quem quem está enfrentando essa encarnação, essa realidade, sabe que não é fácil, tá? Todos nós temos a nossa dificuldade de estar aqui nessa realidade e ainda fazer a vontade de Deus, tá, pessoal? A gente tem dificuldade. É, é normal, tá, pessoal? É porque além de a gente encontrar dificuldade com a gente mesmo, tá? Pelos nossos desejos, nossas coisas, então, se a gente não trabalhar isso, isso vai poder atrapalhar a gente a fazer o trabalho da espiritualidade, sabe? A obra de Deus, a fazer o bem ao próximo, tá? Vai criar essa barreira, tá, pessoal? Porque são energia, tá? Quando a gente. Por isso que tem que haver equilíbrio, tá? A gente não tá tanto para a energia, só a energia elevada, mas também não tanto a energia negativa. É a gente manter aquele meio termo e a gente continuando caminhando aqui nessa realidade, tá, pessoal? Não podemos perder o equilíbrio, tá? O equilíbrio é tudo, pessoal, na nossa vida, tá? O equilíbrio da nossa energia. Então, por isso que a gente tá aqui para fazer esse trabalho, tá? E agradecer a vocês aí que os vídeos que eu tenho gravado aí, tá? Na, aqui no YouTube, tá? Vocês têm dado uma visualização, assistido, né? Vocês têm interessado e tem pessoas que, sabe, pessoal, estão sentindo assim que ela, ela já não é a mesma pessoa. Mas é isso, pessoal, tem que acontecer a metanoia, tá? E ela disse que isso nunca aconteceu, né? No grupo que ela tava, tá? Chorou, tá? Essa pessoa aqui que chorou, tal, falando comigo, tá? É isso, pessoal. Essa é a intenção. É você perceber, tá? E começar a sentir a espiritualidade para ajudar você. Nossa, mas agora ela chorou, mas agora tá saltitando de alegria essa, essa pessoa aqui do meu canal, tá? Ela diz, é isso, pessoal, é isso que eu quero para vocês, tá? Quero que vocês experimentem isso, tá? Levar vocês a essa frequência. Mas aí a gente tem que entender umas coisas, tem que tomar consciência, porque vai passar pela sua consciência, tá, pessoal? Então, pessoal, por que eu estou falando isso? Porque meu tema de hoje, né? Escrevi hoje bastante, tá? Eu saí cedo, né? Saí cedo porque eu fui marcar meu dentista aí, tá? Eu vou fazer o tratamento aí. Saí, mas cheguei empolgado, tá, pessoal? Cheguei pra escrevendo, tá? Veio logo a inspiração assim, eu de escrever aqui, ó. Tem mais de, ó, aqui, ó, o caderno, tá vendo? Tem mais aqui de umas 3 páginas que eu escrevi. Então, vamos logo para o tema de hoje, né? Para a gente falar tudo aqui, tá? E eu vou dar ênfase aqui em algumas coisas, tá, pessoal? Então, qual é o tema de hoje que a gente vai estudar, pessoal? O que é a renúncia espiritual? O que é isso, pessoal? Renúncia, você sabe que é deixar alguma coisa de lado, sabe? Tá falando sobre essas coisas.
mas a renúncia do seu espírito, porque é espiritual, tá? Aí ele fala, e por que temos que abrir mão da vida do ego? Então, por que a gente tem que abrir mão dessa vida do ego, pessoal? Tá? Não podemos ficar preso totalmente a esse ego. Por quê? Porque a gente é um ser espiritual também, pessoal. Vocês só estão, a pessoa que estão dormindo aí, só estão apegadas ao ego. Não pode ficar assim, pessoal. Tá? A vida dela é satisfação sempre do ego dela, tá? E aí, a vida espiritual e a vontade de Deus? Tá, pessoal? Então, quando uma pessoa não desperta a consciência, ela não quer saber disso, tá? Só quer saber qual é a minha vontade, eu quero fazer a minha vontade, tá? E tem até pessoas em grupo religioso que vai para a igreja dizendo que vai aceitar Jesus, que vai querer fazer a obra de Jesus, a obra de Deus, mas ela quer fazer segundo a vontade dela. Não dá para entender, pessoal. Eu não entendo a cabeça dessas pessoas, tá? Não existe isso, tá? Se você for chamado para a espiritualidade, esqueça isso, tá? Não existe isso. Se você for chamado para fazer a sua vontade, o seu desejo da carne, a sua. Não, você foi chamado para fazer a vontade de Deus. É bem claro, pessoal. Eu acho que isso é uma coisa mais clara que tem na Bíblia. Eu não sei porque que a maioria das pessoas, principalmente do grupos evangélicos, a maioria estão tudo aí querendo fazer a sua vontade do seu ego. Eu não entendo, tá, pessoal? Tá? Mas são pessoas que querem, tá? Ali tá o benefício de estar na igreja, de receber alguma coisa, mas não tá para querer fazer a vontade de Deus, tá? Eu sinto muito, tá? E tem muitas pessoas assim nesse grupo, tá? Mas vamos continuar aqui o nosso estudo, né? Então, qual é a primeira pergunta? O que é a renúncia espiritual? Então, ele fala, a renúncia espiritual é um conceito, né, profundo da espiritualidade que descreve a ação de abrir mão de algo que se considera valioso, se dedicar a um propósito para se dedicar a um propósito maior. Então, pessoal, é isso que é a renúncia espiritual. É você abrir mão, por isso que eu coloquei na minha pergunta, e por que temos que abrir mão da vida do ego? Então, você vai abrir mão desses desejos, dessas coisas, para o quê? Para se dedicar a um propósito maior. Então, ao propósito da sua alma, que é o propósito da sua vida, o que você veio fazer. Você vai se dedicar a isso, tá, pessoal? Aí eu não entendo, pessoal. Tá bem claro aqui. Aí eu não entendo. As pessoas querem ir para os grupos religiosos, mas querem continuar lá com o desejo dela. E sabe o que é que acontece? Os pastores vão atrair você por esses desejos mesmo. É o que você quer, o que você precisa. Fazer você ficar apegado mais às coisas materiais e até apegado a negócio de riqueza, prosperidade aqui, tá? E quando você coloca o coração nisso, você está idolatrando. A Bíblia fala sobre essa idolatria, tá? Porque o nosso coração tem que estar em Deus. Nosso amor é para Deus. Nossa reverência é para Deus. Entende? A gente porque dele, por ele,
Para ele são todas as coisas. Então, todas as coisas que a gente faz é para ele, é para glorificar ele, é para a gente agradar ele, tá, pessoal? Aqueles que são chamados. Quem não foi chamado, vai continuar no seu ego aí, tá? Pode ir até em um grupo aí religioso qualquer, seja evangélico, católico, espírita, tá? Pode ir aí, mas vai continuar querendo fazer o seu desejo, tá? É isso, tá, pessoal? E sem renunciar a essas coisas, não, você não vai se dedicar ao propósito maior, que é o propósito da espiritualidade, né? Aí ele fala, na espiritualidade é um conceito, né? Eu já falei, que está relacionado à busca de uma vida alinhada com o ensinamento de Jesus Cristo. Então, por que alinhada com o ensinamento? Porque é uma frequência que você é. Quem? A sua consciência. Você começa a alinhar seus pensamentos, seus sentimentos, de acordo com aquilo que Deus quer que você faça aqui. É um alinhamento. Então, é uma frequência. Está falando de frequência. Então, veja qual é as coisas que Deus quer que a gente faça que tem uma frequência dimensional, uma frequência evoluída. Então, veja isso. Foi por isso que eu no vídeo aí de ser dimensional, o que é um ser dimensional, eu falei, pessoal, a gente não está proibido de estar aqui vivendo, experimentando essas coisas físicas, mas que esteja de acordo com a frequência, esteja alinhado com o ensinamento de Jesus Cristo. Tá, pessoal? A Bíblia está ensinando todas as coisas como a gente tem que estar alinhado. Como a gente tem uma mulher, como a gente tem que comer, o que a gente tem que a gente proceder. A Bíblia está ensinando tudo. Então, quando a gente vai reparando isso e nos alinhando com essa frequência, tá? Com o ensinamento de Jesus, a gente está se alinhando a essa frequência crística. Então, estamos na frequência. O negócio é esse, tá? Quando você fica querendo só entrar no ego, tá? Só fazer o seu desejo, você está fora do ensinamento, do alinhamento de Cristo, tá? Então, na espiritualidade, é isso que significa renúncia espiritual. Aí ele fala, a renúncia espiritual pode ser entendida como um ato de fé, um caminho, um ato de fé e confiança em Deus. Então, esse renúncia espiritual, né? Que o nosso espírito vai renunciar esses desejos que não está de acordo com o alinhamento, com o ensinamento de Jesus Cristo, a gente vai se alinhar com o ensinamento de Jesus Cristo, tá? É um ato da nossa fé. Então, a fé é importante, pessoal. Espiritualmente, para a nossa consciência, a fé é importante. Que é a confiança que a gente tem em Deus. Então, quando você renuncia a essas coisas, você começa a se alinhar com o ensinamento de... Você começa a se alinhar, você está demonstrando uma confiança em Deus. Você está acreditando no que Ele está ensinando a você. Você é um filho, então você está se comportando. Eu falei com a gritaria, né? Aí como é que se diz? Quando uma pessoa está acontecendo isso, pessoal, é incrível, tá? É só começar a falar, começa as gritarias, começa as coisas. As pessoas parecem que não sei não, viu? Então, a confiança em Deus, você está demonstrando isso. A renúncia espiritual é uma demonstração de fé e confiança com Deus. Aí ele fala,
em vista como caminho, é uma vista como um caminho para o crescimento espiritual. Então, a renúncia espiritual é uma vista como um caminho para o crescimento espiritual, pois permite se dedicar mais à oração, à meditação, ao estudo da Bíblia. Então, quando você se dedica a esse caminho de crescimento, então, a renúncia é para você se dedicar a um caminho de crescimento espiritual. Para quê? Para você se dedicar à oração, à meditação, ao estudo da Bíblia, ao estudo de livros espirituais. Não tem como, pessoal. Vocês têm que fazer isso. A gente tem que fazer isso. E quando a gente está fazendo isso, isso é uma demonstração de fé e de confiança em Deus. Essa renúncia que a gente faz. Aí ele fala alguns exemplos de renúncia espiritual, como... Então, existe aqui alguns exemplos de renúncia espiritual, que é o quê? Renunciar o mal para praticar o bem. Então, quando você renuncia o mal para praticar o bem, renunciar os bens materiais para privilegiar bens espirituais. Então, temos que fazer isso. Renunciar a si mesmo para servir e ajudar o próximo. Então, a gente tem que renunciar ao nosso desejo para que a gente esteja preparado para ajudar ao próximo. Porque se o nosso ego entra, nosso egoísmo, a gente não vai conseguir. E isso está acontecendo muito, tá, pessoal? Em grupo... Eu falei o quê, rapaz? Pelo amor de Deus, eu tô aqui querendo entrar no raciocínio, começa a entrar em gritaria. Entende, pessoal? Tira a atenção do que eu tô falando. Tá? Aí, o que é que a gente tava falando aqui? Eu já até me esqueci, tá vendo? É isso que tá querendo atrapalhar o trabalho espiritual. Aí ele fala, renunciar ao orgulho e à soberba para agir com humildade. Então, a gente tem que renunciar orgulho, soberba, né? A gente tem isso, pessoal, tá? Principalmente quando a pessoa tem dinheiro, tem uma posição social. Então, isso tudo contribui para que o seu ego fique bastante forte. Você entre nesse orgulho e nessa soberba. Não entre na humildade. Por isso que é difícil você ver uma pessoa que tem uma posição, tem um dinheiro, ela ser humilde, pessoal. É difícil, tá? Mas existe pessoas assim também, não é? Ela não está sendo deixada levar pelo bem, pela posição que ela tem. Mas é muito difícil, tá? Aí ele fala, renunciar a distrações e a preocupação do mundo, mundana, né? Para se dedicar ao trabalho da espiritualidade. Então, a gente vai ter que renunciar a essas distrações aí e as preocupações mundanas. Então, pessoal, as distrações são o quê? Aí, festa, vai ter agora aí muitas festas. As festas de lago e o carnaval, então, é uma distrações aí para nossa consciência. Você tem que renunciar a isso para dedicar o trabalho da espiritualidade com afinco, entende? Porque se você fica aí, por exemplo, pessoal, aí chegou aí fevereiro, é carnaval, eu vou ali na avenida ali, tomar ali, dar uma relaxada, vou ali e tal, não sei o quê. Aí será que eu vou ter dedicação para vir gravar vídeo aqui para você, pessoal? Você entende, pessoal? Você entende como não pode acontecer o negócio? Então, aí, ô irmão Samuel, vocês vão mandar mensagem para mim. Ô irmão Samuel, cadê os vídeos?
Ah, eu saí ontem no carnaval, eu tô cansado agora. Eu tomei algumas biritas ali, eu não tô indisposto para gravar vídeo. Tá certo isso, pessoal? Você acha que eu fazendo isso tá de acordo com a espiritualidade? Você entende o compromisso, a dedicação, a renúncia que eu tenho que fazer para estar aqui gravando esse vídeo, para vocês se sentirem bem? Não existe isso, tá? Pessoas vêm para a espiritualidade e quer continuar a vida dela. Não existe isso, tá? Agora a gente tem que fazer o quê? De forma equilibrada, a gente sempre colocando a espiritualidade em primeiro lugar, mas a gente tem uma vida aqui também nessa realidade. Então, a gente vai fazer coisa aqui que esteja alinhado com o ensinamento e os valores de que Jesus Cristo nos ensinou. É isso que a gente vai fazer. Então, por isso que o apóstolo Paulo disse, posso todas as coisas, mas todas as coisas são lícitas, mas nem tudo me convém. Aquilo que me convém é o que está alinhado com o que Cristo quer que eu faça aqui nessa realidade. Então, eu vou me alinhar com isso e vou aproveitar as coisas da matéria também, essas coisas, eu vou aproveitar, porque eu tenho um corpo aqui, eu sou um ser humano que tem um corpo aqui, mas eu tenho uma vida espiritual. Então, tem muitas coisas que a gente vai ter que renunciar, tá, pessoal? Aí, o que é que ele fala? Senão a gente não vai se dedicar ao trabalho da espiritualidade. Já pensou se eu fazer isso, pessoal? Agora, em fevereiro, ir para o carnaval aí, tomar todas aí. Quando vocês perguntarem pelo vídeo aí, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer comigo? O que é que você acha? Entende? Não pode existir isso. Aí ele fala, o maior exemplo de renúncia espiritual é o de Cristo Jesus. Então, é o nosso mestre, né? É o nosso Messias, é o nosso Yeshua, é a Machia, seja qual for o nome que você dá, mas é esse ser, tá? Que esteve aqui nessa realidade e que deu exemplo da gente de renúncia, de dedicação a Deus, ao Pai, à espiritualidade. Então, ele é o maior exemplo, tá? E todo mundo está correndo atrás aí de entrar na frequência que ele tinha, tá? Ele fala que renunciou sua vida em sacrifício por nós. Então, foi isso que ele fez, tá? Mas por amor a Deus e por amor às pessoas, tá? Aí ele fala, a renúncia espiritual, acima de tudo, é esvaziar a nossa alma. Então, por que, pessoal? Esvaziar, tá? A própria palavra renúncia significa deixar de fazer, esvaziar, tá? A própria palavra, a raiz da palavra fala isso, tá? Em latim, tá? Então, por que ele fala que é esvaziar? Porque a nossa alma está cheia, pessoal. Quando você está atrelado ao ego, sua alma está cheia de coisas, de vibrações baixas, como orgulho, tá? Soberba, muitas dessas coisas. Então, você tem que se esvaziar disso e começar a se encher de quê? Do Espírito Santo, se encher de Deus, da frequência que é uma frequência dimensional. É por isso que ele está falando isso. Então, o que é que ele fala mais? A palavra renúncia parece muito pesada. Parece muito pesada para a gente, tá, pessoal? Poxa, a gente não pode fazer nada aqui, Bolsonaro? Poxa, que negócio é esse? Poxa, a gente não pode... Tá, pessoal? Você pode fazer tudo, mas aqueles que é chamado
para a espiritualidade, ele tem que ter um olhar diferente, porque ele é chamado para fazer a vontade de Deus, não a sua, tá? Não a sua. Você tem que passar o controle para Deus do jogo. É isso que é passar o controle, para ele administrar a sua vida, porque para ele guiar você. Tá? Tem até os cristãos cantam aí. Deixa o Espírito Santo te envolver. Deixa o Espírito Santo te envolver. Deixa o Espírito Santo te envolver. E você vai ver a glória de Deus aqui descer, né? E você vai ver a glória de Deus aqui descer. Glória, glória. Não tem aí o hino aí que os evangélicos cantam? Então, deixa o Espírito Santo guiar você, pessoal. Mas eles cantam isso, mas o que é que acontece? Quem é que está guiando a vida dele? Quando sai dali, tá, pessoal? Daquele pula-pula, né? Chega, glória, glória. Chega, fica assim, ó. Eita, glória, glória, né? Aí quando sai dali, tá todo mundo fazendo coisas, pessoal. Você não tá cheio do Espírito Santo? Eu vi muitos desses, tá? Nessas igrejas aí, tá? Tava ali se entortando todo, mas quando tava lá, tava mentindo, tava enganando, tava fazendo coisas. Tinha até uma pessoa que era de um grupo que eu tocava músico, né? Lá na igreja, que ele quando saía dali, ele ficava lá pulando, né? Aí depois quando saía dali, tava paquerando, e era casado, paquerando as mulheres. Tá, pessoal? Eu vi muito, tá? Com com esses olhos aqui que um dia essa terra vai desmanchar aí na terra esses olhos, tá? Eu vi tanto aí nesse grupo, né? Mas ficava lá, ó. Deixa o Espírito Santo se envolver. Eles. Ô glória, né? Ficava lá, tá? É isso que é deixar o Espírito Santo guiar a sua vida? Não é isso. Isso aí é uma palhaçada aí que, tá? Entraram aí nessas igrejas aí, tá? Até tá também agora, até tá no meio espiritualista, tá, pessoal? Tem no meio espiritualista aí que tem que gente entortando, dizendo que tá mandando dizer, tá? Mas quando você vai ver, pessoal, se o Espírito Santo mesmo está guiando a vida daquela pessoa, não está, tá? Eu sinto muito isso. E isso, pessoal, ficou no meu inconsciente. Eu digo, nossa, por que essas pessoas dizem que eu pensava que aquilo ali era Espírito Santo, tá? Porque eu novo na igreja, né, pessoal, não sabia de nada, tá? Não sabia nem mexer na Bíblia, não sabia de livro nada. Eu pensava que aquelas pessoas eram mesmo poderosas de Deus, tá? Então, eu estava inocente, tá? Coitado, fazer igual a culpadão, assim, sabe de nada, inocente, sabe de nada, sabe de nada, inocente. Então, eu tava ali pensando, tá? E isso mexeu um pouco com a minha fé, tá, pessoal? Mas, graças a Deus, tá? Com a ajuda da espiritualidade, foi me dando entendimento. Eu fui começando a entender o jogo da Matrix, da religiosidade da Matrix. Aí eu fui começando a entender. Mas não foi fácil não, tá, pessoal? Aí ele fala, mas acima de tudo, ela é acima de tudo, a palavra renúncia é abandonada e esvaziamento. Então, o que significa a palavra renúncia? Que vem do latim. Ele fala que é abandono e esvaziamento. Então, é um abandono e que você se esvaziou dessas coisas. Ele fala, porque nós somos cheios de nós. Então,
Ele está falando que é cheio de nós, o quê? Cheio dessas coisas do ego, da orgulho, tá? Todas essas coisas, a gente está cheio disso. Cheio da vontade própria. Então, estamos cheios da nossa vontade. Não, eu quero fazer a minha vontade, tá? Cheio de cheio do querer, como nós enchemos muito, como nós nos enchemos muito. Então, estamos cheios do nosso querer, assim tornamos incapaz de nos esvaziar. Então, quando a gente vai se enchendo o ego, essas coisas, a gente vai se tornando incapaz de nos esvaziar dessas coisas. Porque precisamos nos esvaziar disso, tá, pessoal? Senão a gente não vai conseguir fazer a vontade. Não vai. A gente vai se tornar um religioso aí, tá? Como os que estão aí se entortando aí, mas chega no dia a dia, na prática dele, de ele demonstrar uma personalidade de uma pessoa que é de Deus, que é um espiritualista, é uma pessoa espiritualizada, não mostra, tá, pessoal? Eles vão fingir na sua frente, mas por detrás está descendo lá madeira, tá? Aí ele fala, renunciar é, acima de tudo, esvaziar a alma da vontade, dos pensamentos e sentimentos, para que assim possa nos encher do sentimento de Deus, para que ele esteja em nós. Então, para que Deus esteja em nós. Então, eles cantam a música, né? Tem até uma música também, né? É, eu me esqueci, é evangélica também, que é o espírito, eu quero ser mais de Deus, né? Eu quero me encher de Deus, eu quero me encher de Deus. Então, para você se encher de Deus, tá, pessoal? É uma frequência. Você vai ter que esvaziar aquela sua vontade que não está alinhado com o ensinamento de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Você vai ter que esvaziar da sua alma os pensamentos mal, negativo, os sentimentos mal e negativo, para que assim possamos nos encher do sentimento de Deus. Então, daquele sentimento divino, do amor ao próximo, tá? Não pode, pessoal. Por isso que pessoas aqui no meu canal, pessoal, eu não falo de negócio de política, tá? Eu desço o pau em todos que é político, tá? Eu desço o pau. Por quê, pessoal? É uma frequência muito baixa. Aí, por exemplo, eu sou um espiritualista. Aí eu vou atender uma pessoa, mas aquela pessoa não é do, se eu defendo um lado, um partido, né? Aí se aquela pessoa é do outro partido que eu não gosto, será que eu vou atender essa pessoa? E a espiritualidade falar, ó, vá lá, fale com ela, atenda ela. E aí, pessoal? Você entende que não pode existir isso, tá? Mas no meio agora, tá? Principalmente evangélico, no meio está existindo isso. Não só evangélico. Todos os grupos aí têm a sua polaridade, tá? Cada um escolhendo um lado aí e um guerreando com o outro. Então, é uma frequência que muitos entraram porque estão no sono, porque não sabe qual é a vontade de Deus. Tá? Aqui eu aconselho as pessoas que estão no meu canal, saia dessa polaridade. Todos eles estão na mesma frequência. Todos eles são farinha do mesmo saco, né? Fazer igual a minha mãe. Tudo aí são meio farinha do mesmo saco, tá? Estão presos tudo na Matrix, tá? Saia dessa frequência. Entre na frequência de fazer a vontade de Deus. Aí ele fala, é para que ele esteja em nós. Então,
Você vai renunciar essas coisas para que Deus esteja com você. A frequência boa dele esteja com você. Porque se você começa a colocar pensamento negativo, odiar o outro porque o outro é do outro partido, começar a ter sentimento ruim do outro, Deus não vai estar com você, pessoal. Simples assim, tá? É simples, mas é difícil você chegar a um alinhamento. É por isso que existe o ensinamento de Jesus Cristo. Para você ir se alinhando com a frequência crística. Você viu que isso aconteceu até com os apóstolos, né? Porque Cristo, ele pensava que Cristo vinha libertar ele do reinado de Roma, né? Mas Cristo chegou, estava ajudando os romanos, estava atendendo os romanos, curou o filho do centurião. Então, o que é que os fariseus chegaram? Aí, ó, cadê ele está do outro lado? Então, porque ele estava com esses pensamentos políticos, principalmente Judas, tá? Ele entrou nessa aí por causa que ele estava nessa frequência. E por isso que ele entrou na traição de Cristo. Porque ele pensava que Cristo vinha tirar eles do jugo lá, né? Do domínio dos romanos. Mas Cristo o quê? Ele não entende o que é a obra de Deus que Cristo veio fazer. Ele não entende. Então, foi por isso que eles erraram, tá? E muitos tinham esse pensamento político lá da época, tá? Era inimigo, tá? Muitos tinham. E Cristo veio quebrar tudo isso. Você tem que amar o inimigo. Então, tinha lá naquela época que os samaritanos, né? Não, os judeus não se davam bem com os samaritanos. E o samaritano não se dá bem. Aí Cristo disse, qual é o seu próximo? O seu próximo é aquele lá, ó. É o samaritano que você tem que amar. Então, Cristo veio quebrar tudo isso, tá, pessoal? Então, temos que renunciar àquele que está nessa frequência. Ele fala, por isso trabalhamos a renúncia cada dia de nossas vidas nessa realidade. Então, por isso que a gente tem que trabalhar essa renúncia, tá? Que é a nossa vontade, pensamento, sentimento. Então, a gente está trabalhando isso aqui na espiritualidade. Quando a gente está começando a equilibrar, tá? Não entrar nessa polaridade de política, tá? Porque se for uma pessoa que é do outro partido que você não gosta, você não vai atender, você não vai falar, e aí? Entende, pessoal? E você viu o que aconteceu aí passado, a polaridade que aconteceu isso, né? Tinha até guerra, pessoal, entre os grupos evangélicos que um apoiava o outro e outro apoiava o outro. Vocês viram, tá? Vocês viram que isso aconteceu. Até uns crentes guerreando contra o outro. Porque não sabe o que é a vontade de Deus. E ele tinha que renunciar à vontade dele. Aí ele fala, a renúncia às pequenas coisas. Então, temos que renunciar até as pequenas coisas. Renunciar a essa vontade que temos de aparecer a essas discussões que travamos em casa com a nossa família, nas redes sociais. Então, tudo isso, pessoal. Se você deixa o seu ego, se ele me falar uma coisa, eu vou falar isso. Se você entra nesse jogo, você está entrando no ego. Entende? E a nossa vida de espiritualista, de um cristão, é de renúncia, pessoal. Para que a gente entre na frequência de Cristo. A gente começando a se alinhar com o ensinamento de Cristo. Vocês sabem qual é o ensinamento de Cristo? Que é amar o próximo, né?
como a ti mesmo, não é isso? Então, a gente tem que se alinhar com essa frequência, porque é uma frequência, tá? Aí ele fala, a gente tem que, temos que aparecer essa discussão que travamos em casa com a nossa família, nas redes sociais, até por causa de política, tá, pessoal? Tem gente que até da própria família é um contra o outro, porque o outro apoia o outro político, tá? Eu vi isso acontecer, tá, pessoal? Renunciar essas vaidades que nos cerca a cada dia. Então, temos que renunciar à vaidade. A gente tem, pessoal, todo mundo tem, tá? Porque a gente tem ego, é normal. Mas a gente tem que equilibrar isso aí, não deixar isso dominar. Então, a gente que foi chamado pela espiritualidade, foi chamado para o despertar, a gente tem que renunciar a cada dia, né? Como é que se diz? Renunciar a essa vaidade que está na gente. Aí o que é que ele fala mais? Renunciar à petulância. Então, petulância é aquela pessoa que acha que é melhor do que a outra, é petulante, né? Acha que é melhor do que a outra. Aí ele, o nosso orgulho, nossa soberba. Então, aquelas pessoas petulantes, soberba, ela tem orgulho, sabe? A gente vai ter que renunciar, senão a gente não vai se tornar um servo de Deus, uma pessoa que está servindo a espiritualidade. Você está servindo qualquer outra coisa menos a verdadeira espiritualidade, tá? E tem gente assim, tá? Nossa, eu vejo aí pelos vídeos cada gente soberba aí, tá? E diz que tá fazendo o trabalho da espiritualidade. Todo mundo diz, tá? Agora, se é verdadeiramente, aí já é outros 500, tá? Aí ele fala, renunciar ao nosso orgulho, nossa soberba, renunciar ao sentimento, o rancor e a mágoa. Então, não pode haver isso, pessoal. A gente que é um cristão, é uma pessoa espiritualizada, não pode haver esse sentimento. A gente tem que renunciar a isso. Renunciar ao sentimento de vingança, não pode haver vingança. Por isso que a Bíblia diz lá, a minha é a vingança e eu retribuirei. Então, temos que deixar a Deus na mão de Deus, tá? Então, se alguém vem fazer o mal a gente vai entregar essa consciência na mão de Deus, que vai retribuir a cada um segundo aquilo que ele fez. Não compete a gente, tá? Aí ele fala que alimentamos dentro de nós. Então, essa vingança alimentamos dentro de nós. Renunciar à maldade que está dentro de nós. Então, maldade, porque a gente tem um lado luz e um lado sombra, tá? Temos nossas coisas também aqui. Assim, é necessário renunciar para poder avançar e crescer na intimidade com Deus e na espiritualidade. Então, para que a gente está fazendo essa renúncia? Para gente o quê? O que é que ele fala? Ele disse, porque é para que seja necessário renunciar para a gente poder alcançar, para que a gente possa avançar e crescer na intimidade com Deus e na espiritualidade. Então, se você não renuncia a isso, você não vai avançar na intimidade com Deus e na sua espiritualidade. Você fica estagnado aí, como tem muitos aí, não avança. Porque precisa renunciar a essas coisas. E ele, às vezes, não, eu quero fazer meu desejo. Então, vai para a igreja, mas quer fazer o desejo dela. Então, a espiritualidade não trabalha nesse ser aí, nessa consciência.
não trabalha. Tá lá parado. E aí, tá aí no grupo religioso com os desejos dele e causando um monte de problema aí, né? Nesses grupos aí. É por isso que a gente vê aí problema aí, tá? Onde tem ser humano, pessoal, tem problema, tá? Se você não sabe disso, tá? Onde tem ser humano tem problema. Por quê? Não está sabendo alinhar essas coisas. Então, você que foi chamado, pessoal, para a espiritualidade, foi chamado para esse despertar da consciência, você vai ter que renunciar a essas coisas e começar a se alinhar com o ensinamento de Cristo, com a vontade de Deus. Tá? Agora, é de um dia para o outro, pessoal? Não. Isso é um processo que a sua consciência entra e você vai começando a trabalhar, tomando consciência e começando, não, isso aqui está errado, não está de acordo com a espiritualidade, não, é isso aqui que a gente tem que fazer. Então, é isso que você tem que ir fazendo. Então, cada dia que você tem um entendimento da espiritualidade, você ali tem que melhorar, pessoal. Buscar se alinhar de acordo com a espiritualidade. É o que eu estou fazendo, tá? Porque foi o exemplo que eu dei. Vocês vão aceitar, vão me aceitar se eu chegar a carnaval, sair, tomar todas, tal, pegar umas mulheres lá, aí eu não gravar o vídeo aqui, o que é que vocês vão dizer? Ô, irmão Samuel, cadê o vídeo? O que é que aconteceu? Ah, irmão, eu tô cansado, eu saí pro carnaval aí, tomei umas biritas aí. Peguei a mulher, vou descansar. Tal dia eu faço aí. Tá certo isso? Tá bom assim, pessoal? Tá certo se eu fazer isso? Você entende, pessoal? Não existe. Eu estou renunciando muitas coisas para poder estar fazendo aqui a vontade de Deus, o trabalho da espiritualidade. E crescendo a minha intimidade com Deus, com a espiritualidade, tá? Eu estou fazendo isso, porque senão não tem trabalho de espiritualidade. Vai ser só papos filosóficos, religiosos. O dia que eu venho aqui, aí quero falar um papo filosófico, religioso, a espiritualidade na vida, eu vou falar como uma coisa filosófica, religiosa. Mas será que eu estou me alinhando, renunciando de acordo com a frequência que Cristo trouxe? Essa é a pergunta. Será que vocês estão alinhados? Será que as pessoas do grupo que vocês estão alinhados com a frequência verdadeiramente de Cristo no seu dia a dia, no seu comportamento? Será? É uma pergunta. Coloca aí nos comentários aí, tá, pessoal? Aí ele fala assim: assim, em toda circunstância, né? O que somos chamado, então, em toda circunstância, aquele que é chamado para o serviço da espiritualidade é edificante na construção do reino de Deus dentro de nós. Então, aquele que foi chamado pela espiritualidade, né? Ele vai colocar o quê? Esse serviço da espiritualidade edificante na construção do reino de Deus. Então, ele vai ajudar esse reino de justiça a crescer aqui nessa realidade. Agora, é interessante, né? Todos falam aí que os grupos religiosos dele, ele está trazendo o reino de Deus. Mas será que está trazendo justiça mesmo? É a minha questão, tá, pessoal? Será que está trazendo a justiça de Deus? Porque o reino de Deus é para trazer justiça. É o que Cristo fala lá. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Então, nesse reino de Deus tem que haver justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. É isso que Cristo fala. E esse reino, ele cresce dentro de nós. Por quê? Cristo falou que o reino de Deus está dentro de vós. Não é isso? Então,
o espiritualista aqui está de acordo com a espiritualidade que Cristo está falando. Né? Tem que crescer. Então, como é que cresce? É você tirando essas coisas aí que não está alinhada com a vontade de Cristo, de Deus, tá? E começar a se alinhar. Então, é isso que é você fazer crescer o reino de Deus dentro de você. E aí você vai começar a espalhar esse reino de Deus, tá? Aí ele fala, será imprescindível a prática do puro amor, induzindo-nos a renunciar à renúncia de nós mesmos, para que prevaleça a vontade divina para o benefício próprio e dos nossos semelhantes. Então, é imprescindível, pessoal. Então, é uma coisa que não tem como... O que é que você entende a palavra imprescindível? É uma palavra que você não tem o que fazer. Você tem que entrar nisso e praticar o puro amor, o amor incondicional, né? Que vai ser induzido. Então, através desse amor, você vai ser induzido a renunciar a você mesmo, para que prevaleça o quê? A sua vontade, o seu desejo, o que você quer fazer? Não, para que prevaleça a vontade divina, né, na sua vida, para que o benefício, para que essa vontade divina traga o benefício próprio para você, como para o seu semelhante. Então, para os seus irmãos. Tá claro, pessoal? Tá claríssimo, né? Tá claríssimo. Então, sem renúncia, aqueles que foram chamados para a espiritualidade, despertou, veio para o reino de Deus, não é para fazer a sua vontade. Você tem que começar a se alinhar com a vontade de Cristo e a vontade de Deus. É isso, pessoal, tá? Aí ele fala, o amor verdadeiro, então, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensa. Então, uma pessoa que entrou nessa frequência, ele está no amor verdadeiro e sincero. Ele diz que nunca espera recompensa. Ele vai fazer de uma forma voluntária, uma forma que, sabe, que atinja a consciência das pessoas. Foi a forma que Cristo fez, tá, pessoal? Os apóstolos fez aqui, foi essa forma. Sendo a renúncia essencial para a prática do puro amor incondicional. Então, a renúncia é essencial. Então, através desse amor, você sente o amor pelo fazer o bem ao próximo, você vai renunciar várias coisas. Então, por amor à espiritualidade, por amor ao próximo, eu estou renunciando muita coisa aqui, pessoal. Eu estou renunciando aí o carnaval aí de cair na gandaia. Tá, pessoal? Mas eu, pelo amor, por isso que eu tenho o prazer de gravar vídeo aqui para vocês, tá, pessoal? Eu gravo isso com amor, com desejo de gravar isso para vocês. Por isso que eu disse, eu não tenho mais, como é que se diz? Sem estar fazendo esse trabalho aqui da espiritualidade. Não tem como, porque eu tenho um amor tão grande. Eu estou vendo a espiritualidade trabalhar na minha vida, na vida de vocês. Então, pessoal, eu não posso jogar tudo por água abaixo pelo meu desejo, pelo meu orgulho, pelo meu que eu quero fazer aqui. Eu não posso fazer isso, tá? Então, é através desse laço de amor da espiritualidade que me envolveu e que vai envolver você também, tá? Então, é a prática do amor puro incondicionalmente, tá? Aí ele fala, ao renunciar, a renúncia espiritual é o primeiro passo para a libertação das amarras que prende
impede de tomar um caminho da verdade e da vida, né? Então, não tem o que fazer, pessoal, tá? Então, ele fala que assim a renúncia espiritual é o primeiro passo, não, então, é o primeiro passo que a gente tem que dar para a liberdade das amarras que está prendendo a gente. Então, que são amarras dos nossos desejos, do nosso ego. A gente vai ter que se livrar dessas coisas aí, pessoal, tá? E vai ser de um dia para o outro? Não. Às vezes a gente demora de largar umas coisas, tá? Às vezes é vício, às vezes a gente demora, tá? É pedindo a espiritualidade, isso não está de acordo com o ensinamento de Cristo, tal. Eu não quero fazer isso, espiritualidade, eu quero entrar nessa frequência. Então, você tem que orar assim, pedir a Deus ajuda. Ele fala para livrar, para nos libertar das amarras que prende e impede. Então, isso está aprendendo que você tome um caminho da verdade. Então, está tomando até que a sua consciência, impedindo que a sua consciência entre no caminho da verdade. Se você não renuncia essas coisas, impede você de você entrar na frequência da verdade. É preciso renunciar, pessoal. A nossa consciência tem que renunciar. A gente tem que tomar consciência e renunciar às coisas que não está alinhado com a espiritualidade, com o ensinamento de Cristo. É isso que a gente tem que fazer. Você quer que eu faça o quê, pessoal? Você quer que eu corra para onde? Me diga aí. Para religiões, para algum grupo espiritualista, para algum grupo, você quer isso? E aí fique lá e não trabalhe a minha espiritualidade, a minha renúncia, as minhas coisas, é isso que você quer? É o que muitas pessoas estão fazendo? Tá? Aí, o que é que ele fala mais? Ele fala... cadê? Onde a gente parou, pessoal? Ele disse tomar o caminho da verdade e da vida. E no desapego das coisas materiais que dificulta a gente tomar nova direção e orientação, principalmente sem direção, se for no sentido de oposto que o que vinha vivendo até agora. Então, eu falei o que, Angelina? Você gritando aí? Eu tô gravando aqui o vídeo. Você tá vendo, pessoal? Eu tô trazendo aqui um entendimento para vocês. Gritam de lá, tira a minha atenção. Tô pensando que é alguma coisa que até tá acontecendo aqui. Aí tira a minha atenção. Isso me assusta. Aí eu perco o limiar do que eu vinha falando para você. A frequência que eu tava aqui querendo passar para você. É isso, pessoal. E essas pessoas não se tocam, tá? Não tomam consciência. Aí ele fala, a gente não entra na verdade, né? Desapegar das coisas materiais. Então, o desapegar das coisas que dificulta a gente a tomar nova direção. Então, quando a pessoa ainda não desapegou dessas coisas materiais, pessoal, ela tem dificuldade de tomar nova direção, a direção da verdade, né? E orientação, principalmente a direção, se for no sentido oposto. Então, se for no sentido oposto que ela quer. Ela quer, eu quero a vida imaterial, ela tá pegada aqui. Eu quero isso, pastor. Mas aí ela vê algum espiritualista, né, como eu, falando que você tem que tomar uma atitude oposta. Isso para ela vai ser um choque, tá? Entende, pessoal? Ele fala, principalmente se a direção for sentido oposto. O querer que vinha vivendo até agora. Então, aquele querer que aquela pessoa vinha vivendo.
Se eu falo aqui que tá fora da frequência vocês buscarem essas coisas, colocar o seu coração nessas coisas de prosperidade. Então, isso, pessoas que estão nessa frequência não vai gostar de ouvir o que eu estou falando. Tá? Porque está impedindo ela de andar naquela direção. Então, se você não desapega das coisas materiais, então renuncia essas coisas, você vai ter dificuldade de tomar direção para o caminho da espiritualidade. Vai ter dificuldade. Aí ele fala, por isso o amor aos bens terrenos constitui um do maior impedimento para uma vida moral e espiritual. Então, aí não sou eu que estou falando. É o espiritualista aqui, tá? Um texto até muito bom, tá? E eu já dei aqui uma elaborada também no texto, né? É colocado também aquilo que foi colocado na minha consciência, né? Então, eu criei esse texto aqui. E o que é que fala? Por isso o amor aos bens. Então, pessoal, é proibido a gente ter as coisas, a gente usufruir das coisas? Não é proibido, pessoal. É proibido você colocar o amor aos bens, às coisas, você colocar o amor ao dinheiro. Por isso que diz lá a Bíblia, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, o amor, por quê? O seu amor tem que ser colocado para Deus. É o primeiro mandamento que Cristo trouxe. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E o segundo mandamento é amarás o teu próximo como a ti mesmo. É o mandamento que Cristo trouxe. E todo mundo tem que entrar nessa frequência. Todo mundo. Então, se você é um chamado, for desperta a sua consciência, você tem que entrar nessa frequência. Você não veio para a espiritualidade para fazer a sua vontade. É isso que você tem que entender, tá, pessoal? Aí, então, ele fala, por isso o amor aos bens terrenos. Então, o amor, tá? A gente pode usar. Eu estou usando aqui o celular, estou usando aqui a energia aqui, estou usando várias coisas. Mas meu coração não tem que estar nessas coisas. Eu não tenho que ficar preparando. Eu vou preparar campanha. Eu vi até aí um falando que diz que vai preparar, ter uma campanha de alguém que vai a chave que vai abrir várias portas. Eu não sei de que porta ele está falando, tá, pessoal? Tem aí uma igreja aí famosa aí que vocês conhecem, tá dando chave às pessoas e diz que é a chave de ouro que vai abrir as portas da pessoa. É uma chave dourada aí. Tá aí fazendo a campanha. Então, tá fazendo vocês se atrelarem, ter amor aos bens terrenos, tá? Então, quando você coloca essa consciência, então ele vai ter o quê? Constitui um dos maiores impedimentos. Então, vai impedir que a sua consciência entre na frequência da verdade. Então, para uma vida moral e espiritual. Então, por isso que moralmente e espiritualmente essas pessoas que estão nesse tipo aí de igreja, de campanha, você vai ver moralmente e espiritualmente, nossa, não tem nada a ver com a frequência de Cristo. É por isso que vocês veem aí, tá? Vocês sabem, tá? Não precisam dizer. Aí ele fala, pelo apego à posse dos bens, então, pelo apego que a pessoa tem à posse dos bens, afasta o amor na sua pureza de coração, né? Então, afasta a pessoa daquela pureza do amor do coração, o amor divino, o amor incondicional, porque ele está apegado àquelas coisas. Então, ele não vai colocar o amor de Deus, ele não vai, ele quer as coisas aqui, está apegado às coisas terrenas. Tá? Esse é o problema de muito, tá? Ah, irmão Samuel, a gente não vai ter nada? A gente vai usar. Mas não ponha seu coração aí. Seu coração é para fazer a vontade de Deus.
tá? Seu coração tem que estar alinhado para fazer a vontade de Deus. E essas coisas vão ser acrescentadas. É isso que Cristo falou lá, tá? Para a gente usar. Então vai ser acrescentada na nossa, para a gente usar os bens, tá? Usar todas as coisas da matéria aqui, mas na direção da frequência da espiritualidade de acordo com o ensinamento de Jesus Cristo. Aí ele fala, a renúncia é uma total entrega. Então, a renúncia espiritual é uma total entrega, colocando o Mestre Jesus em primeiro lugar. Então, você está colocando ele lá em primeiro lugar no pedestal na sua vida. A minha pergunta é, será que essas pessoas que dizem que tem Cristo estão colocando ele lá em primeiro lugar na vida delas? Ou ela está colocando em primeiro lugar o desejo delas? Olha aí, pessoal, escreva aí. Vocês estão vendo aí os comportamentos aí? Escreva aí. Será que ela está colocando o ensinamento, a frequência de Cristo em primeiro lugar na vida dela? Né? Será que ela está colocando ou não? Aí ele fala, ao renunciar, você coloca à disposição de ouvir a voz e a vontade de Deus. Então, o que é que acontece? Uma pessoa quando se coloca na posição, opa aí, ó. Opa aí, ó. Ó, você tá vendo você? Você tá vendo, pessoal? Eu vou ter que parar aqui, tá? Já é 1h06, porque já começou aqui a zoada, tá, pessoal? Eu vou parar, vou deixar essas pessoas aí se acalmarem mais para eu poder gravar a segunda parte. Porque é uma coisa tão séria que eu estou falando aqui, estão querendo atrapalhar para que você não entenda isso. Tá? Não entenda. Não quer entender, não quer, estão tudo buscando as suas vontades, seu ego, e não querem entrar na frequência de Cristo. Mas daqui a pouco vão para a igreja e vai dizer que é de Deus, vai dizer que é isso. É isso que essas pessoas fazem. Por isso que eu tiro o exemplo da minha família, tá? Que muitos vão para a igreja, eu tiro o exemplo da minha família para os evangélicos que estão aí na igreja. Eu tiro o exemplo, tá? Aí, o que é que a gente vinha falando? Vou falar aqui, pessoal. Ele disse, quando você... a renúncia é você se colocar à disposição para ouvir. Então, a renunciar é você se colocar à disposição para ouvir a voz e a vontade de Deus. Então, você vai ouvir a voz e a vontade de Deus. Então, você vai fazer a sua vontade ou a vontade de Deus? Você é chamado para a espiritualidade, então eu vou fazer agora a minha vontade. E agora, ontem a gente falou sobre liberdade espiritual, não foi? Aí agora eu estou na liberdade espiritual, agora eu vou fazer o que eu bem entender. É isso que os apóstolos ensinaram? É isso? Agora eu estou liberto, eu sou agora espiritualista, agora eu vou fazer o que eu bem entender, irmão. Eu vou ali, vou passear, vou lá no carnaval, vou na lavagem ali. É isso? É isso que a gente está aqui para fazer a nossa vontade? Você não vai ouvir a voz de o que é que você quer, Deus, que o que eu faça? Tá? É isso? É isso? Mas tem muita gente até no meio espiritual que está fazendo a sua vontade. Aí ele fala, assim colocarmos os nossos desejos banais em segundo plano. Isso não é ruim, pois assim que compreendemos a dependência de Deus e o amor dele para conosco. Então, pessoal, vamos parar aqui, tá? Vamos parar aqui. A dependência, aí a gente vai reconhecer a dependência. Então, vou marcar aqui a segunda parte, né? Que já
É 1h09 aí, as pessoas estão agoniadas aqui. Eu vou deixar aqui, eu vou colocar aqui, ó, segunda parte, tá? Parei aqui, tá? E a gente vai continuar a segunda parte depois eu vou continuar a segunda parte e vou trazer os versículos bíblicos também, tá certo, pessoal? Então, até a segunda parte.